Saudações vascaínas a todos, um ótimo dia para todos vocês. Estamos no ar mais um vídeo aqui no canal Giro Vascaíno, sempre para trazer as atualizações, informações, notícias do Vasco da Gama. Dentro desse vídeo nós iremos falar muito sobre a questão aí que o empresário conseguiu desmentir a grande fake news aí do maior canal de YouTube de Vasco, o nosso Coelho, inclusive desmentindo sobre o caso aí do Eduardo Vargas. A gente vai dar alguns detalhes. Inclusive também, aproveitando isso, falando o nosso papo reto, trazendo para você uma outra visão do que pode acontecer, às vezes, de você plantar uma notícia fake, o que pode atrapalhar, por exemplo, ao Vasco. E quando a diretoria não se pronuncia em relação a algumas coisas, ela está deixando alimentar essa fake news. E vamos falar também sobre a questão aí da apresentação do Lucas Oliveira, Tietê e também anúncio oficial aí do Lucas Freitas. Isso e muito mais aqui dentro do nosso vídeo. E também vamos falar sobre a questão de Payet. Deve renovar com o Vasco até o final da temporada ou não? Gostaria de ouvir a sua opinião. Isso e muito mais aqui dentro do nosso vídeo. Não vamos enrolar, vamos ao papo reto agora, porque é importante para vocês. Vamos lá, galera. Dimitri Payet, um jogador aí de 36 anos, que veio com pompas de status de craque, status de popstar. Inclusive tinha mais de 5.000 pessoas esperando ele no aeroporto naquela oportunidade. Mas dentro de campo, pouca produção durante essa passagem de quase 2 anos com a camisa do Vasco. E o Vasco, através do seu presidente, o Pedrinho, planeja fazer a renovação desse jogador. Eu já havia comentado aqui algumas vezes e foi o primeiro canal a criticar o desempenho do Payet pela questão simplesmente do custo-benefício. O que o custo-benefício hoje do Payet traz para os cofres do Vasco? Se às vezes a gente reclama, o Vasco não tem dinheiro, o Vasco não tem condições de contratar um jogador, tirando um outro jogador de uma transferência, é muito por conta desse tipo de contratação que o Vasco faz, que pouco produz e tem um salário astronômico, um salário de nível europeu. É exatamente o que o Payet hoje tem no Vasco. O maior salário do elenco do Vasco é do Payet e simplesmente a diretoria, pensando em reduzir custos, reduzir a sua folha salarial para contratar jogadores mais produtivos, eles me pensam em querer renovar o contrato do Payet até dezembro. Eu, particularmente, já falei aqui algumas vezes e vou dar a minha opinião aqui dentro desse vídeo. Eu não renovaria com o Payet. 2 motivos. Primeiro, que ele não conseguiu desempenhar e acredito que dificilmente ele vai conseguir desempenhar no futebol brasileiro pela questão da sua parte física. E segundo, pelo seu alto salário. Não justifica um cara desse ganhar R$1.700.000 e não fizer pelo menos 3 gols por mês, ou conseguir levar o clube, conseguir levar o time pelo menos nas costas. Coisa que o Payet em nenhum momento fez isso na temporada de 2024 e nem na metade de 2023. Na metade de 2023, como foi o início dele, fez uns golzinhos de falta, fez umas assistências que iludiam boa parte da torcida do Vasco. Mas em 2024 ficou bem comprovado em relação a isso. Então, eu particularmente não renovaria com ele, até pela questão do custo do salário e pelo que ele produz dentro de campo. Juntamente com o Payet, o Vasco apresentou ontem Lucas Oliveira e Tietê. Para mim, das contratações que o Vasco fez para a janela de 2025, talvez a melhor foi o Tietê, porque é um jogador com status de titular. É um jogador que teve passagens por vários clubes, Botafogo, São Paulo, Atlético Mineiro, e conseguiu ser desempenho e conseguiu ganhar títulos. Vamos ver se agora no Vasco ele vai conseguir esse amuleto da sorte de conseguir títulos através dos clubes que ele passou.
Através disso, tá bem nítido que o Carille deseja contar ele como titular. Inclusive, no último amistoso que o Vasco fez do time principal, Tietê se tornou o titular desse time. Agora a gente vai falar sobre a questão aí de possíveis jogadores, tá? E aí a gente vai dar um papo reto para você, torcedor, não cair nesse conto de mentiras e fake news. O maior canal que temos aqui na plataforma, que comemorou aí a meta de 500 mil inscritos, o Mário Coelho Vasco, através aí de um jornalista aí, Matheus Gilbert, não conheço particularmente, mas deve ser da tropa, deve ser da bancada, enfim. Disse aí que o Vasco tem interesse, o Vasco tinha feito uma sondagem, o Vasco tinha feito uma proposta para o atacante Eduardo Vargas. Tá? E quando eles colocam isso, automaticamente eles dão esperanças para o torcedor. E não é aquele torcedor que acompanha canais de Vasco. É aquele torcedor que mal tem tempo para ver as notícias por conta do seu dia a dia, por conta do seu trabalho, e acaba caindo de paraquedas aqui no YouTube, e o YouTube vai sempre recomendar o canal que é maior, porque a tendência do algoritmo é essa, e aí ele acreditar nessa notícia. Mas aí vem a questão da credibilidade. Como é que um canal quer passar credibilidade se eles tiram os jogadores da cartola, da cabeça, e colocam como se fosse um fundo de verdade? O próprio empresário do Eduardo Vargas, jogador de 35 anos, passagens pelo Napoli, pelo Grêmio, seleção chilena, com grandes títulos, o André Cury desmentiu qualquer tipo de interesse do Vasco ou até mesmo do jogador em vir jogar no Vasco. Aí eu pergunto, como é que a credibilidade desse canal vai? Vai pro ralo, simplesmente assim. Porque a partir do momento que você propaga essa fake news, o próprio Vasco, a própria comunicação do Vasco através do seu presidente, da sua diretoria, não desmente ou não afirma se é verdade ou confirma que é mentira, ela está ajudando a propagar aquela mentira. E aí, às vezes, o torcedor não tem a ciência de que aquilo ali é simplesmente para chamar a sua atenção, para trazer você até aquele canal. E às vezes o que eles vão passar para você não é real, é tudo fantasia da cabeça das pessoas. Porque a partir do momento que você quer, eu quero ser jornalista, não tem problema algum de você querer ser jornalista. Não tem problema algum de você talvez fazer uma faculdade ou você fazer uma carteirinha de uma instituição para você conseguir acesso ao clube que você está fazendo aqui o trabalho, que está fazendo um canal, que está cobrindo. O problema é quando você tem algum tipo de notícia fake e coloca como se fosse verdade. E aí vem alguns inscritos meus, que boa parte, alguns principalmente, que entraram em contato comigo me perguntando: e aí, Bruno, você aí que consegue aí estudar sobre futebol, o que tem nesse caso aí do Eduardo Vargas? Aí, como eu não sou jornalista, mas eu tento fazer um trabalho um pouco sério, eu fui tentar pesquisar a respeito do jogador, fui pegando algumas opções ali de algumas pessoas que eu tenho contato em relação a ser jornalista sério, e aí a pessoa me falou assim: Bruno, isso aí é mentira, porque o André Cury vai inclusive falar isso aí, que vai desmentir porque não teve procura nenhuma, não teve interesse, e até porque se houver interesse não parte do jogador estar aqui no Brasil, e sim talvez voltar à Europa ou até mesmo voltar para alguma equipe chilena, até mesmo a equipe Universidade do Chile, onde que ele foi revelado. Então assim, torcedor, comecem a filtrar muito do que vocês assistem dentro da plataforma. Vai ter muita gente que vai querer atrair você, vai querer botar dentro do anzol
algum petisco para te puxar, para você vir até aqui. E às vezes, quando você é ancorado a vir para aquele canal, você acha que pode ter grandes notícias, mas na verdade você só vai ter mentiras. Você só vai ter fake news. Então tentem filtrar isso. Tentem ver se um canal desse, principalmente o maior, que tem às vezes um engajamento um pouco maior do que os outros, com certeza que no meu tem, porque o canal dele é 3, 5 vezes, 10 vezes mais em número de visualizações e de inscritos. Peguem aquela notícia e tentem pesquisar para saber se tem fundo de verdade. Então, mais uma vez, o empresário André Cury, empresário do Eduardo Vargas, atacante chileno de 35 anos, desmente o maior canal de YouTube, Mário Coelho, através ali do seu pseudo jornalista Matheus Gilbert, que deve fazer parte da bancada, aonde ele mesmo soltou na própria conta do Twitter dele que o Eduardo Vargas o Vasco cogitou a possibilidade de contratá-lo. Então, para você que acreditou talvez nessa situação, o empresário já negou e desmentiu o maior canal de Vasco. Credibilidade não se encontra na esquina. Credibilidade, se é um canal sério, não joga na lata do lixo. Credibilidade é sempre aqui trazendo a informação verdadeira para você. Então esse é o nosso vídeo dessa manhã de quarta-feira. Conto com a participação de todos vocês aqui, ó, para deixar aquele joinha, deixa o seu like, aqui ó, como tá pedindo aqui, se inscreva no nosso canal. Nós estamos chegando bem próximo de 10 mil inscritos e a sua ajuda é muito importante. Compartilhe, divulgue em grupos de WhatsApp, grupos de Vasco e tudo mais. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus, deixe o seu comentário aqui a respeito de tudo que a gente comentou, porque eu gostaria de ouvir a sua opinião. Às 7 horas da noite estaremos juntos aqui na nossa live Raiz no canal Giro Vascaíno.